25 de maio de 2022, o dia marcado pelas fortes chuvas que caíram no Recife e região metropolitana. Bibiriba, Bibiribe, situação de Bibiriba aí, ó. Bibiribe, viu? Veja aí, ó. Opa aí, boy. Foi passar aqui agora, ó. Virou, meu filho. Aqui na Saruê, ó. Olha, tem nada. Carro grande tá passando. Porém, moto e carro pequeno não tá passando não. E se tiver passando, tá com dificuldade. Ó, pai, passa ninguém. Ó o posto. Ó o posto. O terceiro maior temporal da história da capital pernambucana castigou desde a noite de ontem, seguiu madrugada dentro e alagou ruas no começo da manhã de hoje. O Recife parou, quase ninguém saía de casa, justamente por conta destes transtornos. Barreiras deslizaram em Olinda, ao menos 3 pessoas morreram, há pessoas desaparecidas. Barragens estão na capacidade máxima, com ameaça de transbordamento. Rios também têm o mesmo problema. Você vai ter todas as informações da chuva que caiu na região metropolitana do Recife nesta quarta-feira, na edição de hoje do Expresso Direto, que está entrando no ar. Boa noite para você. Antes de começarmos definitivamente essa edição do Expresso Direto, gostaria de explicar a vocês que estamos gravando hoje fora do estúdio, aqui no supermercado Bom Preço, na rua Benfica, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. Isso por conta das fortes chuvas que caíram no dia de hoje na região metropolitana do Recife, terem danificado e deixado o ambiente onde gravamos as produções do Ponto Direto com alguns problemas técnicos. Nós estamos trabalhando para que esses problemas técnicos sejam sanados o mais rápido possível e possamos assim voltar a gravar as edições do Expresso Direto e do Domingo News e também dos nossos plantões e boletins, além do Repórter Direto, com mais tranquilidade e entregar o conteúdo com mais dignidade para vocês. E é sobre a chuva forte que caiu no Recife e região metropolitana que vamos abordar nesta edição especial do Expresso para vocês. O forte temporal castigou o Recife desde ontem à noite. Ontem você assistiu o Expresso Direto e pôde perceber que a chuva estava moderada e ocasionalmente forte. Pois bem, ela se intensificou, como já previa a Climatempo e a APAC, já durante a madrugada. Barreiras deslizaram pela região metropolitana e há pessoas mortas, feridas e desaparecidas. Rios e barragens estão cheias e correm o risco de transbordamento. Uma quarta-feira atípica no Recife e região metropolitana. Pela madrugada, o temporal foi forte. Das 5 horas da tarde de ontem até as 7 horas da manhã de hoje, choveu no Recife 130 milímetros. O temporal castigou mais a cidade de Olinda. Mais de 25 ocorrências de queda de barreiras foram registradas em toda a cidade. O temporal alagou ruas e transbordou o canal do Fragoso. Em Jaboatão dos Guararapes, a chuva inundou ruas e comunidades. As cidades de Paulista, Abreu e Lima e Igaraçu também sofreram com o temporal. Camaragibe viveu uma madrugada de apreensão, com risco de deslizamentos. Em São Lourenço da Mata, a chuva prolongou alagamentos em diversos pontos do centro da cidade. Para esta noite, a previsão indica a continuidade da chuva forte na região metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul, podendo diminuir de intensidade nesta quinta-feira. A repórter Elaine Oliveira traz agora como a chuva causou os transtornos pela cidade do Recife.
O Recife amanheceu com ruas alagadas e o trânsito travado em vários pontos da cidade. Na Avenida Recife, na altura do bairro de Areias, o rio transbordou. Quem passava era apenas ônibus e caminhões. Em frente ao Hospital Geral de Areias, mais adiante, na entrada do bairro do Ibura, a situação era ainda pior, passar por lá só de bote. Quem tenta sair do Ibura precisa enfrentar um grande rio. Em Nova Descoberta, pela madrugada, o muro de uma escola desabou. Não houve feridos. Na Avenida Beira Rio, no bairro da Torre, era possível ver a correnteza forte do rio Capibaribe e o manguezal completamente submerso pela água barrenta. Em Jardim São Paulo, ruas viraram rios. Em Cajueiro, a chuva deixou moradores presos dentro de casa. Na Zona Oeste, o rio Tegipió transbordou, afetando os bairros do Barro, Tegipió e Coqueiral. Em Dois Unidos, o temporal provocou um grande alagamento na entrada do bairro. No centro da capital pernambucana, no bairro da Boa Vista, as ruas ficaram submersas. No bairro do Prado, a conhecida Rua da Lama virou um riacho. O prefeito do Recife, João Campos, do PSB, pediu para que a população ficasse em casa. E a gente também pede que as pessoas evitem deslocamento na cidade, como priorizar os serviços e as atividades essenciais. Então, eu repito, é um volume muito acima da média e num curto espaço de tempo. E agora a gente vai mostrar imagens para vocês, imagens do Hospital da Restauração. O teto do restaurante dos funcionários do HR desabou parcialmente, como você vê nessas imagens que nós recebemos através das redes sociais. As imagens mostram o teto de forro ali de PVC desabado em função do forte temporal. Imagens que também recebemos mostram aí a cidade de Barreiros, onde nessas fotos vocês podem perceber que o rio que corta a cidade transbordou. O rio que corta ali a cidade de Barreiros acabou transbordando e invadindo o centro da cidade e também algumas partes ali do entorno das zonas oeste e norte da cidade. Não houve nenhum registro de vítimas, não houve nenhum registro de socorro na cidade de Barreiros até então. Entretanto, a cidade decretou estado de alerta máximo em virtude das chuvas. Falando em estado de alerta máximo, este foi o aviso que a APAC emitiu na manhã de hoje. Estado de alerta máximo, estado de alerta vermelho por conta justamente deste forte temporal. Hoje pela manhã vimos um verdadeiro absurdo. Vários bairros submersos. Em Nova Descoberta, como Elaine Oliveira mostrou, o muro de uma escola desabou. Não houve feridos, mas ali próximo, algumas ruas, algumas vias, as principais do bairro, acabaram ficando embaixo d'água. A mesma coisa pode ter sido vista em Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Igaraçu. A gente volta daqui a pouco com novas imagens, novas informações sobre as chuvas que castigaram Recife e região metropolitana, como a chuva afetou Jaboatão dos Guararapes e Olinda, e as últimas notícias da previsão do tempo. As chuvas que caíram nesta madrugada trouxe prejuízos danosos e letais para a cidade de Olinda. A cidade que é conhecida como a cidade do sítio histórico, a cidade dos faróis, enfim, foi a mais castigada pela chuva nesta quarta-feira. Em Jardim Fragoso, sair de casa era quase impossível. A situação foi igual nos bairros de Jardim Atlântico e Jardim Brasil 1 e 2. A cidade de Olinda também foi afetada com o deslizamento de barreiras, como ocorrido em Águas Compridas, nos altos do Abacate e do Abacaxi. Até o meio-dia da tarde de hoje, mais de 200 milímetros de chuva foram registradas pela Defesa Civil de Pernambuco, na cidade em menos de 24 horas. Até às 16 horas, 3 pessoas haviam morrido em decorrência do temporal. Gabriel Abá agora traz as informações sobre as chuvas em Jaboatão. Na cidade jaboatanense, o rio Duas Zonas transportou e a barragem do rio ficou 100% cheia. A cidade de Jaboatão dos Guararapes se vê embaixo d'água. A Avenida Mascarenhas de Moraes voltou a alagar.
Em Prazeres, o temporal ilhou os comerciantes na feira do bairro. O rio Duas Unas transbordou e a barragem do rio está em capacidade máxima, ameaçando transbordar. Em Barreiros, o centro da cidade está alagado. O rio que corta a cidade transbordou e deixou os moradores também ilhados. Em Paulista, a chuva forte provocou o fechamento do terminal Pelópidas Silveira pela manhã. O consórcio Conorte disse em nota que o motivo foi em decorrência dos alagamentos registrados em Paulista e Olinda. Hoje pela manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso hidrológico por conta justamente dessa ameaça de transbordamentos. Nas últimas 12 horas, em decorrência do aumento e continuidade das chuvas, a equipe de hidrologia aqui da APAC, através da Gerência de Monitoramento e Fiscalização, emitiu 4 avisos hidrológicos de alerta para 4 municípios, sendo as plataformas de coleta de dados de São Benedito do Sul, que agora apresenta estabilidade, a plataforma de coleta de dados de São Lourenço da Mata, na bacia do Rio Capibaribe, também apresenta estabilidade, e os municípios de Timbaúba e José Mariano Ribeirão, agora com tendência de subida, mas também foram emitidos avisos hidrológicos de alerta. Cabe lembrar que diariamente a Gerência de Monitoramento e Fiscalização emite boletins com a situação dos rios monitorados pelo Sistema de Alerta de Cheias do Estado de Pernambuco, bem como da situação dos reservatórios monitorados no estado. E agora a gente vai mostrar imagens da noite. Vocês podem perceber que o céu está parcialmente nublado por aqui, onde nós estamos gravando o Expresso para vocês. O tempo está parcialmente nublado, não chove neste momento e vez ou outra o tempo fica até aberto. Entretanto, a previsão para esta quinta-feira, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, é de chuva fraca a moderada a qualquer hora ao longo do dia. Ou seja, nesta quinta-feira a chuva deverá ter uma intensidade menor do que aquilo que vinha sendo registrado nos últimos dias. Entretanto, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística, o INPE, prevê da madrugada de sexta para sábado chuvas 3 vezes mais fortes do que já caíram até agora no Recife e região metropolitana. Você continua vendo imagens aí, onde a gente pode perceber que na saída do bairro do Ibura, ali virou um verdadeiro rio. A Avenida Recife, mais próximo desse ponto, também ficou embaixo d'água. Algumas pessoas chegaram ali até a praticar o esporte de jet ski por conta justamente da água, um local que tipicamente já é conhecido por alagar muito fácil de transbordar o rio. A gente vê agora imagens de Camaragibe, onde vocês percebem nas imagens que há ruas alagadas também. Agora aqui uma ambulância onde a gente está gravando, não tem problema. O atendimento médico continua, já que é um serviço essencial. Algumas repartições hoje no Recife, região metropolitana, pararam não funcionaram justamente por conta do forte temporal. Apenas mercados, hospitais e outros serviços essenciais puderam funcionar no dia de hoje. Algumas lojas só abriram depois do meio-dia, que era quando a água começava a baixar, quando a chuva começava a parar. O pico da maré cheia agora, aqui no Recife, será durante a madrugada. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre as chuvas que caem no Recife e região metropolitana. E também as informações sobre um tiroteio que matou 19 pessoas dentro de uma escola no Texas. E as informações sobre uma operação policial no Rio de Janeiro. Subiu para 25 o número de mortos no complexo de favelas da Penha. A gente volta já.
Subiu para 19 o número de pessoas mortas num tiroteio que aconteceu dentro de uma escola no Texas ontem. Você pode ter visto essa notícia em plantão e na edição de ontem do Expresso Direto, onde a gente transmitiu o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Nesse pronunciamento, Biden falou que está na hora dos Estados Unidos começar a discutir e pôr em prática o rigor e controle de armas que circulam livremente entre a população dos Estados Unidos. O atirador tinha 18 anos e se chamava Salvador Roma. Ele já foi, segundo a polícia, estudante da instituição. A causa do motivo deste ataque ainda não está claro. Entretanto, este já é mais um caso de tiroteio que acontece nos Estados Unidos esse ano. De número, já são mais de 200 casos que já aconteceram somente em 2022 em território estadunidense. No Texas, este caso provocou uma comoção nacional nos Estados Unidos em função deste ataque ser um dos mais letais dentro de uma instituição de ensino. Desde 2012 que os Estados Unidos não registrava um caso desse com tantas vítimas fatais. E este é um dos casos mais letais da história dos Estados Unidos em ambientes escolares desde abril de 1999. Falando em letalidade, a gente vai falar agora sobre a operação militar feita por policiais do Rio de Janeiro, que aconteceu ontem também no complexo de favelas da Penha. Subiu para 25 o número de pessoas mortas. A maioria, segundo a corporação, eram envolvidas com o tráfico de drogas. Uma mulher de 46 anos, moradora do complexo da Penha, que não tinha nada a ver, não tinha nenhuma interferência, não tinha nenhuma participação com o tráfico de drogas, acabou morrendo, segundo a corporação, com um tiro de bala perdida. A polícia, os moradores pedem justiça neste caso e rigor nas investigações. O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, exige que haja rigor nas investigações deste caso, desta operação, e que vê com preocupação as operações que matam pessoas dentro das favelas do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. A seguir você vai ver as últimas informações da chuva que caiu e vem caindo no Recife e região metropolitana. Começou a chover fraco aqui onde a gente está e daqui a pouco a gente traz os detalhes para vocês. A gente volta a falar sobre as chuvas que caíram no Recife e região metropolitana. As imagens que a gente pode perceber agora, nesse momento, mostram imagens de ruas como o bairro de Jardim São Paulo, onde você pode perceber aí ruas alagadas por conta justamente provocadas pelo transbordamento do rio Tegipió, que afetou, além de Jardim São Paulo, bairros como Areias, Barro, Coqueiral e o próprio bairro do Tegipió, além ali de umas localidades da cidade de Jaboatão dos Guararapes. As imagens que vocês veem agora são da Avenida Beira Rio, no bairro da Torre, hoje no final da manhã, onde a gente pode perceber aí que o mangue do rio Capibaribe foi completamente alagado. Elaine Oliveira trouxe isso mais cedo pra gente e a gente está reprisando agora de novo para vocês. E a gente vai destacar para vocês a correnteza que estava hoje, o rio Capibaribe. Veja a correnteza forte que estava o rio, correndo ali por baixo da ponte da Torre. Isso no final da manhã. Agora a gente vê imagens de Olinda. Em Olinda, ali você vê aí o canal do Fragoso transbordando e prejudicando a locomoção das pessoas. Hoje o Recife ficou praticamente vazio, como você pode perceber aqui nas imagens. Hoje, agora mesmo é 8 horas, 8h15 da noite, onde a gente está gravando agora o Expresso para vocês. E nesse horário aqui, o cruzamento da Avenida Caxangá, Rua Benfica, com a Avenida Visconde de Albuquerque estaria ainda cheia de carros. Ainda não, o movimento muito fraco, muito tranquilo, em função do pedido que o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, fez hoje de manhã, para que as pessoas evitassem sair de casa em virtude do forte temporal, que a gente vai ver agora mais uma vez. Continua.
Chuvas fortes que caíram no Recife alagaram as cidades e os alagamentos que vêm de décadas por conta da falta de gestão e administração do poder público das cidades e do governo do estado como um todo. As barreiras também são problemas de gestão. Elas poderiam ter sido esses deslizamentos evitados se houvessem uma atitude enérgica das cidades e do governo do estado, coisa que não fizeram. Infelizmente, perdemos vidas de maneiras desnecessárias mais uma vez em mais um forte temporal em que o estado de Pernambuco não se preparou para receber este forte temporal que já vinha sendo previsto pelos institutos de meteorologia desde o ano passado. O Expresso Direto fica por aqui, o Ponto Direto vai continuar de plantão ao longo da madrugada com novas informações sobre as chuvas que caem no Recife e região metropolitana. Qualquer nova atualização vamos estar trazendo para vocês aqui no seu Ponto da Notícia. Para você, muito obrigado pela companhia, pela audiência durante todo o dia de hoje e a gente se vê amanhã em se Deus quiser, mais tranquilos, mais amenos, com mais notícias menos trágicas em virtude dessas chuvas para vocês. Uma boa noite para vocês.